Hello, my dears! Jéssica Rocha aqui com mais um vídeo nesse canal incrível pra vocês. Mas antes, roda a vinheta. Estamos de volta e antes que eu esqueça, já vai deixando o teu like esperto aqui, já vai ativando aí o sininho para as notificações se você se inscreve no canal, se você não é inscrito, e ativa o sininho para poder não perder nenhuma notificação. Estamos combinados? Agora vamos nessa. Vem cá, você já sentiu vontade de escrever um livro? Ou mesmo tem uma história na cabeça, mas nunca teve vontade, ou nunca teve coragem de colocar ela no papel? Se sim ou se não, deixa teu comentário aqui embaixo pra mim saber. Mas antes, vamos lá. Tem muita gente que tem vontade de escrever uma história, ou enfim, que tem até uma ideia, mas que não sabe por onde começar, ou que não sabe como desenvolver um enredo, o que é normal, certo? Afinal de contas, ninguém nasce sabendo. Por isso que hoje eu trouxe aqui 3 dicas de como você desenvolver uma história e aí colocar em prática, colocar pra fora os seus personagens e o seu enredo, certo? Então, sem mais delongas, vamos lá pra dica number 1. Defina início, meio e fim. Sim, gente, às vezes você tem uma boa história, certo? Você tem até um início de uma história, mas você não sabe como vai desenvolver o meio e o fim. Então assim, o que eu sugiro é que antes de você começar, você defina os pontos principais da sua história. Como eu disse, o início, o meio e o fim. Como vai se iniciar, ou, sei lá, se é uma história de fantasia, vai se iniciar em um mundo de fantasia, vai se iniciar no mundo real e vai passar para o mundo de fantasia. Então é muito importante que você faça isso. Como por exemplo num romance, como o casal principal vai se conhecer? Vai ser num barco, num avião, numa balada, no shopping, enfim, no acidente de carro. Caralho, tem uma batida ali. Eita porra. Como o casal principal vai se conhecer. Esse geralmente é sempre o início da história. Então, assim, definir aí o ponto de partida da tua história é o passo inicial. Indo para o segundo passo, você vai definir o meio da história. Geralmente, o meio da trama é onde a maioria dos autores dão aquela queda brusca, acabam que deixando o meio da história um tanto quanto parado, repetitivo, e aí é onde você tem que ter um pouco de atenção, porque geralmente as pessoas se ligam no início e no fim da história, mas não focam, ou pelo menos não têm uma ideia do que vai ocorrer no decorrer da história, o que vai ocorrer nesse meio, as tramas, os personagens envolvidos, sabe, mistério, aventura, ação, coisas que acontecem e que devem acontecer no meio da história para manter o interesse do público. Então assim, eu já peguei bastante histórias, eu sou uma leitora ávida, então assim, eu já peguei bastante histórias em que o início é extraordinário, mas o meio, ele começou com um pico no início e o meio ele ficou um meio cadenciado, sem nenhuma reviravolta, sem algo que pudesse modificar a história e tornar a história excitante. Então isso muitas vezes prejudica o final da tua história, que os leitores cheguem ao final da tua história. Então por isso que eu sempre sugiro que você desenvolva sempre o início, o meio e o fim da tua história, sempre deixando ali no meio algo que aconteça, que dê um start, que dê um boom na tua história. Sei lá, um mistério que estava no início, que se desenrole no meio e seja revelado no fim. Ou um mundo de fantasia que era perfeito no início, que ali no meio começa a acontecer coisas misteriosas e no fim todo mundo descobre o porquê que aquelas coisas misteriosas estavam acontecendo. Então assim, é sempre importante você definir esse meio da história para não permitir que a tua história caia num marasmo, caia numa certa paralisia criativa ali no meio da história, certo? Então por isso que eu fico me batendo nas coisas, meu Deus do céu. Enfim, por isso que é sempre importante que você também defina esse meio da história para reter a atenção do teu leitor e para que ele siga até o final empolgado, querendo saber o desfecho da tua aventura, do teu romance, enfim, da tua história aí. E o final
el gran finale. Não, a gente tem que dar essa atenção especial, sim, ao final da nossa história, porque o começo é muito importante, o meio é muito importante, mas sem sombra de dúvida, o fim é o que vai garantir a satisfação do teu leitor. Eu tiro por ser leitora ávida, e eu acredito que você que é leitor também vai concordar comigo que uma história que tem um início maravilhoso, um meio incrível e um final a desejar, minha gente, todo mundo morreu, acabou. É de você querer pegar o livro. Inclusive tem um livro que enfim, deixa pra lá, depois eu comento sobre esse livro aqui, mas enfim, você simplesmente, é como se você chegasse ao final da história e tudo que aconteceu pra trás, que você amou, você esquece. Porque o fim, quando o fim ele deixa a desejar, você não consegue absorver tudo de bom que a história teve. Porque o fim acabou com tudo. Ou, sei lá, você estava esperando um feliz para sempre. Porque geralmente, né, é natural que você queira um feliz para sempre. Mas enfim, você estava esperando que o casal principal ficasse junto, você tava esperando que o mundo de fantasia pudesse sobreviver ao ataque da criatura misteriosa, você tava esperando que o assassino fosse revelado, enfim, você tava esperando realmente um grande finale. E quando esse grande finale não ocorre, isso frustra bastante a tua audiência e os teus leitores. Então, por isso que eu sempre digo, defina o começo, o meio e o fim, sempre focando nesses três pontos para prender e reter a atenção do teu leitor e no final você ter o quê? Aplausos. Isso aí. Agora a gente vai para dica número 2. Defina as características dos seus personagens. Então isso é muito importante, você definir as características tanto da personalidade como físicas do seu personagem. Às vezes, acontece muito, eu digo pelas plataformas online, porque eu leio muito em plataforma online. Então assim, eu amo livro físico, mas hoje eu realmente sou muito adepta da plataforma online, dos livros digitais. Então assim, eu vejo muita autora que começa com a personagem loura, no meio ela fica morena e no final ela é ruiva. Aí eu, peraí, amada, vamos lá, vamos centralizar aqui. Ou às vezes ela começa com a pessoa com olho verde, no meio ela tem olho azul, no final ela termina com olho castanho. Digo, calma, amada, que eu tô traçando um perfil na minha mente. E aí, o que acontece? Você imagina o personagem de um jeito e quando acontecem essas mudanças bruscas na aparência ou na personalidade do personagem, isso acaba meio que frustrando o leitor. E aí o que ele já criou, aquele vínculo que ele criou com a personalidade e com a aparência do teu personagem, com a aparência que ele criou na mente, isso meio que acaba dando uma quebra dentro da história e até uma quebra de vínculo. Não que seja extremamente prejudicial, não. Entretanto, é um ponto chatinho em que você deve se ater. Então, se o teu personagem, ele de repente é uma pessoa que tem uma resposta na ponta da língua, é um personagem que é muito atrevido, então mantém o ritmo, tá? E sempre procura características de uma pessoa atrevida, uma pessoa que tem a resposta na ponta da língua, que é afrontosa, que não baixa a cabeça pra tudo. Então você tem que saber trabalhar essa personalidade. Do mesmo jeito que, meu personagem, ele é uma pessoa bruta, então trabalha a personalidade da pessoa bruta, porque não faz sentido, de repente, a pessoa ser bruta, como eu também já vi várias coisas assim, a pessoa ser bruta e no meio pro fim não, assim, ela começa bruta, aí aqui ela fica boa, aí aqui ela fica meio termo, aí aqui ela volta a ser... Gente, calma. Toda história, todo enredo, se o personagem ele começa bruto e no final realmente ele vai sofrer por uma transformação milagrosa de personalidade, enfim, vai se tornar uma pessoa mais, digamos assim,
mas condescendente. Afinal de contas, uma personalidade, ela não muda do dia pra noite. E assim, quando é algo intrínseco da pessoa, inclusive do personagem, também você não pode mudar de uma vez. E nem deve mudar, afinal de contas, as pessoas se apaixonaram pelo teu personagem daquele jeito. Mas se, por exemplo, é um personagem em redenção, você tem que saber fazer com que ele alcance a redenção, se torne alguém mais condescendente, mas sem abandonar a personalidade forte que ele sempre foi. Ou vice-versa, ser um personagem doce, delicado, que vai passar por uma transformação e se tornar alguém forte. Não deixar que a personalidade doce seja totalmente suplantada por uma personalidade bruta. Então isso é muito importante, você frisar e saber trabalhar a personalidade e as características físicas do seu personagem, certo? E agora a gente vai pra dica número 3. Comece! É isso aí, embora você não tenha o início, meio e fim totalmente definido, embora você ainda não tenha totalmente como vai ser os seus personagens, mas começa. Eu sou testemunha de que sim, eu sempre fui meio metódica com isso de criar meio e fim, início, meio e fim. Eu sempre faço isso. Então assim, eu não desenvolvo uma história se eu não tenho um meio plausível e um final extraordinário. Se não for pra ser assim, eu nem faço. Desculpa, mas eu sou assim. Ponto. Então, assim, absolutamente você que o diga. O epílogo saiu, tá? Tá lá no Wattpad. E assim, modéstia à parte, né? Estão falando muito bem, obrigada. Beijo às minhas lindas leitoras que estão aqui inscritas nesse canal. Mas enfim, eu sempre fui isso. Então assim, eu sempre fui lá, comecei. E muitas vezes ocorre de que assim, você tem um meio estabelecido e um final estabelecido. Mas ocorre algumas mudanças que você vê que precisam ser adaptadas. Às vezes um personagem que não tinha no começo, mas que você decidiu criar de repente. E aí ele vai entrar na história e ele vai fazer alguma coisa que vai acontecer, então você vai ter que mudar uma coisa lá no meio pra poder ter sentido no final. Então isso acontece muito, tá? Então assim, criar início, meio e fim é uma coisa bruta, mas o importante é que você comece. É como um diamante bruto, você tem o início, meio e fim, mas aquilo dali não vai ficar calcificado. Então você pode modificar sim e deve modificar se for aí pra deixar a tua história maravilhosa e deixar a galera aí fascinada por ela. Então você deve fazer essas mudanças sempre que for necessário. Mas é importante que você comece, dê o primeiro passo. E eu super indico você começar aí pelo Wattpad, que é um aplicativo maravilhoso, um site maravilhoso, que te dá essa oportunidade de você expor sua história e ainda por cima ter pessoas lendo, votando e comentando. Então, sem sombra de dúvidas, se você quer começar, comece e começa pra ontem, porque eu sei que você tem ideias maravilhosas nessa cabecinha. Bora botar pra fora que criatividade é tudo. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Não esquece, se inscreve no canal se você não é inscrito. E deixa o teu comentário aqui se você tem uma história. Se você já pensou em desenvolver uma história, mas você não teve coragem. Então, deixa o teu comentário aqui se você aí vai desenvolver e começar a desenvolver a tua história. É isso. Um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo.